Oi, gente, graça e paz. Tem um texto bem conhecido nosso, Lucas capítulo 8, versículo 50. Jesus diz para Jairo, o chefe da sinagoga, o seguinte: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. O texto que nós já, inclusive, pregamos sobre ele. Nesse texto, Jesus desembarca numa região e aí uma mulher toca nas vestes dele, ela é curada dos 12 anos de fluxo de sangue. Antes, porém, Jairo havia pedido para que Jesus fosse até sua casa, pois sua filha estava terrivelmente doente e é certo que ela morreria, como de fato aconteceu. Nesse meio de caminho, Jesus cura a mulher e Jairo fica esperando e em seguida chega a notícia que a menina morreu. E aí Jesus diz para ele: não tenha medo, porque sua filha será curada. E quem de nós, já não passou por situações em que nós já julgamos perdidas, como foi o caso daqueles que estavam lá na casa de Jairo e que viram que a menina tinha morrido, E o próprio Jairo estava completamente desesperado. Situações completamente perdidas. Perdemos o controle daquela situação. Nós não sabemos o que fazer e parece que a situação está perdida de fato. Agora, a palavra de Jesus para Jairo é uma palavra de fé. Não tenha medo. Creia somente. Apenas creia e sua filha será curada. A grande pergunta é: será que em meio àquilo que nós não temos controle sobre, nós seguimos crendo? Sejamos honestos, nem sempre, Mas a fala de Jesus é muito incisiva. Creia, não tenha medo, creia. E essa é uma fala dele para nós também, porque nós não conhecemos o futuro. Diante do descontrole, diante daquilo que nós não temos condição de administrar, a única coisa que nós podemos fazer é o que Jairo fez: clamar a Jesus, clamar a Deus e ter no coração a fé, manter a fé, seguir crendo que Ele pode e Ele vai intervir na situação. Então, esse texto traz para nós uma fala bastante prática, bastante didática e ao mesmo tempo difícil de ser assumida, difícil de ser praticada, porque diante do inusitado, diante daquilo que a gente não tem controle sobre, geralmente a gente se desespera e a gente busca os recursos sempre, os que estão à mão. E claro que também devemos buscar os recursos que estão à mão, mas especialmente a atitude de Jairo nos ensina muitas coisas. Ir a Jesus, colocar diante dele a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa realidade, seja ela qual for. E mesmo que estejamos assim de mãos atadas, não temos o que fazer, não há nenhuma possibilidade humana de reverter aquilo, a fala de Deus para nós sempre será essa: mantenha a fé, creia. Nem sempre, meus irmãos, embora creiamos, vamos ter uma resposta positiva para os nossos pedidos. Mas é importante nós nos lembrarmos de que nós somos chamados para crer, continuar crendo. E se a situação se reverter e se as coisas acontecerem do jeito que esperamos, louvado seja o Senhor. Ou se não, louvado seja o seu nome da mesma forma. Mas nunca devemos perder a fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, segue sendo Deus. Mas o nosso papel é seguir crendo. Em Deus fazendo ou em Deus não fazendo segundo o nosso querer, nós também devemos permanecer crentes, Porque aquele que nos chamou, Ele não nos chamou simplesmente para esta vida, para que as coisas aconteçam como nós esperamos. Ao contrário, somos tentados todos os dias a desistir da fé, mas nós seguimos crendo, pois aquele que começou a boa obra em nós, dia a dia vai aperfeiçoando essa obra até o dia eterno na presença dele. Pense nisso, Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.